Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos que estão nos assistindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós nesta noite. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom engrandecer o nome do Senhor, como nós cantamos essa música. Aclama o Senhor, todos os moradores da terra. Fiel é o nosso Deus, incomparável é o seu poder e o seu amor para conosco. Queremos te convidar para que juntos estejamos em adoração, em louvor ao nosso Deus maravilhoso. Que Jesus possa estar presente na sua vida, nas nossas vidas e de todos os que estão nos assistindo. O Senhor nosso Deus é maravilhoso, o Senhor nosso Deus é misericordioso e Ele está presente no meio de nós nesta noite. Creia no poder do Senhor Jesus Cristo e o Senhor fará maravilhas, está fazendo maravilhas no meio de nós. Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar louvando a esse Deus bendito e maravilhoso.
Senhor, venha, Senhor, agindo na vida de cada um. Dê, Senhor, a nós, Senhor, a paz, o entendimento. Dê, Senhor, a nós, Senhor, a confiança, a esperança que vem do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Somos gratos, ó Pai. Estamos nessa noite aqui para te louvar, para te agradecer o teu santo e bendito nome. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Nós vamos repetir essa canção. Declare-se ao Senhor. Que o renovo do Senhor possa fazer presente nesta noite em sua vida. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser nesta noite nós queremos, Pai, reconhecer o Senhor que somos humanos, somos falhos, somos pecadores, Pai. Mas também sabemos, ó Deus, que o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor, é maior do que tudo, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu morreste na cruz, Senhor Jesus, para nos perdoar, Senhor, para pagar, Senhor, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, ó Pai. E querendo nessa noite, diante do Teu altar, diante dos Teus pés, Senhor, reconhecer, ó Pai, que somos falhos, somos pecadores, somos muitas
muitas vezes ingratos a Ti, Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nessa noite que nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, que possamos, ó Deus, realmente nos entregar a Ti, pedir o Teu perdão, reconhecer que não somos nada, Pai. Obrigado, Deus. Renova, Senhor, em nós o espírito de adorador, o espírito de temor a Ti, ó Deus. Possamos ter temor diante de Ti. Obrigado, Deus, por esse Teu amor maravilhoso. Queremos, Senhor, continuar Te adorando, Te louvando. Queremos ouvir a Tua palavra. Ó Pai amado, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra venha ao encontro de cada um de nós. Que seja, Senhor, um refrigério para nossas almas. Que seja um renovo, Pai. Que seja a esperança. Ó Pai, obrigado, Deus, por estarmos na Tua presença. Queremos, Senhor, Te agradecer por este momento especial. O Senhor está conosco. Continue falando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A graça e paz, amada igreja. Eu quero aqui, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, ter um momento de intercessão pela sua vida e pela sua família. Por isso eu quero aqui dividir um texto bíblico nesse intuito contigo, que se encontra no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos, versículo de número 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A nossa oração vai ser nesse sentido. Nós vamos estar orando pela vida do nosso amado Brasil, mas vamos estar orando também pela sua vida e pela sua família neste momento. Entregue diante do Senhor a sua causa, a sua necessidade. Neste momento nós estaremos unindo a nossa fé para que a graça de Cristo Jesus possa estar repousando sobre todos vós. Santo Deus Pai eterno, eu quero entregar em Tuas mãos a vida das pessoas que nos acompanham neste momento, que estão apresentando diante do Senhor a sua vida, a sua necessidade, o seu anseio, em nome do Teu Filho amado Jesus. Conforme nós lemos que o Deus da esperança e o Deus da paz possa encher essas vidas com toda a alegria, Pai. Que possa transbordar, Senhor, no pleno conhecimento, entendimento do Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para cada necessidade, olha para cada petição, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, a vida dos nossos amados irmãos e irmãs e a vida também dos nossos amigos, ó Pai. Senhor, nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes do Senhor e por isso, Senhor, nós entregamos as nossas fraquezas em Tuas mãos para que o Senhor tome conta da nossa vida, para que o Senhor tenha misericórdia e manifeste do Teu poder, do Teu socorro sobre as nossas vidas, em nome de Teu Filho amado Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Deus que nós podemos confiar. Nós temos um Deus que está sempre presente em nossa vida. Temos um Deus que sempre cuida de nós o tempo todo, Pai. Por isso eu entrego em Tuas mãos a vida dos nossos amados irmãos, amigos,
para que a tua paz possa ser derramada sobre a vida de todos eles e que os vossos corações transbordem com a presença sobrenatural do teu Espírito Santo, concedendo esperança, alegria e paz, conforme esse texto bíblico, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero lembrar os amados irmãos e irmãs da Igreja Batista da Esperança. Esse próximo domingo é o primeiro do mês, portanto nós temos o nosso domingo das primícias, e nesse mês nós vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai se programar para que você doe amor, doe generosidade, solidariedade, por meio de produtos de higiene pessoal ou produtos de limpeza, tá certo? Aquelas famílias que nós temos atendido e sido instrumento de bênção de Deus nessas vidas, nessas casas, naturalmente vamos continuar atendendo e já estamos preparados para a demanda que nós temos, e para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos já alimentos aqui não perecíveis o suficientes para atender durante um mês as famílias que nós estamos abençoando, e por isso nós queremos complementar com uma cesta um pouco mais abençoada ainda e generosa, através de produtos de higiene pessoal e também produtos de limpeza, tá bom? Então, os amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Esperança poderão se programar para que neste final de semana você possa estar aí nos ajudando, para que possamos unir as nossas forças para abençoarmos aqueles lares que estão precisando de um alento de Deus nesse momento difícil que o nosso amado Brasil está passando, tá bom? Então você poderá trazer aqui na igreja os dias, os horários, você já sabe que a igreja está aberta, atendendo individualmente as pessoas, assim como também nós poderemos buscar na sua casa, aí nos contacte, e a partir da semana que vem nós já vamos começar a distribuir um novo lote de cestas básicas para abençoar aquelas famílias que nós já temos atendido. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler contigo o profeta Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1. Eu quero pensar com você um pouquinho nesta noite sobre o agir do Deus impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías, capítulo 43, a partir do verso 1. Você poderá ficar com a sua Bíblia aberta na sua casa, e na medida que eu vou fazendo a exposição, nós vamos aqui lendo os versículos para que a gente possa remir o tempo aqui, tá certo? Isaías capítulo 43. Antes de nós começarmos a ler aqui esses versículos, eu quero aqui situar você no contexto histórico para que nós possamos compreender bem acerca do agir do Deus impossível. Lembremos que a monarquia de Israel, ela fora dividida em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul, ou o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel com as 10 tribos e o de Judá com as outras 2 tribos. E o trator da Síria passou por cima do reino do norte e de Israel, e no ano de 722 fora o fim deste reino, cuja capital era
Samaria. E a palavra de Deus diz que, além da destruição de Samaria, aqueles povos que sobreviveram, eles foram espalhados por vários territórios que eram dominados até então pelo Império Assírio. Então foi algo muito triste na história do povo de Deus, em que os que sobreviveram foram espalhados por várias outras nações que eram dominados pelo Império Assírio, e muitas famílias foram dispersas. Mas a Síria deixa de ser a potência mundial, então a Babilônia depois passa a assumir esse auge e a se tornar a grande potência mundial. E vocês sabem que a Babilônia também fez uma investida contra agora o reino do sul, contra o reino de Judá. Foram 3 as investidas no ano de 605, depois no ano de 597 e por fim no ano de 586, quando definitivamente Jerusalém, o templo é destruído, muita gente é morta, e aqueles que sobreviveram foram para o cativeiro babilônico. Ficaram somente ali em Jerusalém crianças, idosos ou pessoas que tinham alguma doença, alguma enfermidade, que não podiam fazer o trabalho braçal ou trabalhar como escravos, e por isso não foram para o cativeiro. Ficaram à própria sorte ali, abandonados em Jerusalém. Mas a maior parte do povo foi para o cativeiro, que durou, vocês sabem, durante um período de 70 anos. 70 anos de humilhação, 70 anos de opressão, 70 anos em que o povo está longe da sua cidade, longe da sua terra, muitos estão distantes de suas famílias, sendo subjugadas pelo poder da Babilônia. Essa situação que está acontecendo, quando vem a palavra de Deus, que é descrita aqui no capítulo 43 do profeta Isaías, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: mas agora diz o Senhor. Perceba que o contexto era delicado, era difícil, era de cativeiro, mas agora Deus, através do profeta, manda uma palavra ao povo que está no cativeiro. Mas agora, e quem que está dizendo? Não é uma palavra de homem, é uma palavra do Deus Todo-Poderoso, é uma palavra do Senhor. Queridos, você que está nos acompanhando aí sabe, quando você já teve o coração machucado ou ferido porque algum conhecido seu frustrou a sua expectativa, algum conhecido seu fez brotar no seu coração uma falsa esperança, muitas vezes somente para te confortar ou te consolar quando você está para baixo, quando você está cabisbaixo. Talvez ele trouxe uma palavra simplesmente para tentar levantar o teu ânimo, mas uma palavra de uma falsa expectativa. E quando aquilo não se cumpriu na sua vida, talvez você sentiu-se ainda mais enfraquecido, mais machucado, mais abatido, mais desencorajado. Como é terrível quando isso acontece nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus é diferente. Nós podemos confiar no poder do nosso Deus, nós podemos confiar nas promessas do nosso Deus, porque aquele que prometeu é fiel. E por isso, diante de um contexto delicado, o profeta, em nome de Deus, ele deixa muito claro que essa não é uma palavra de homem, não é uma promessa de homem, mas é uma palavra unicamente vinda de Deus ao coração do seu povo. E que Deus que é esse? Aquele que criou você, Jacó, e aquele que formou você, Israel. Olha que lindo, queridos. O Deus que está dizendo essas coisas é o Deus que criou a sua vida, é o Deus que te deu o fôlego da vida,
é o Deus que possibilitou que você desfrutasse dessa vida maravilhosa, fruto do seu amor, da sua graça e das suas bênçãos para com as nossas vidas. Não somente o Deus que nos criou, mas o Deus que formou um povo para que fosse propriedade sua, um povo para que fosse unicamente seu, a nação de Israel. Queridos, a gente tem facilidade para estragar os propósitos de Deus, infelizmente. Por causa da nossa natureza caída, por causa dos nossos pecados, a gente sempre está fazendo algo para dificultar o cumprimento dos propósitos de Deus. Não porque para Deus exista algo que seja difícil, jamais. Mas a gente está sempre, em decorrência das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos pecados, estamos sempre colocando um novo obstáculo no caminho do Senhor. Ele nos colocou no paraíso, uma terra que só frutificava coisas boas, não tinha ervas daninhas. Deveríamos simplesmente cultivar e desfrutar das bênçãos da terra, mas nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, nós fizemos aquilo que o Senhor não pediu a nós, e por isso fomos corrompidos com o pecado. E daí a palavra de Deus diz que a partir do momento que isso acontece, a multiplicação da maldade se tornou cada vez maior. Até que Deus decide então, não dá. A violência, a maldade está tomando conta da humanidade. Eu preciso parar com isso, eu preciso dar um basta. E de repente então, Deus decide enviar o dilúvio sobre a terra. Começar tudo de novo, a partir da família de Noé. Então vem o dilúvio, Deus ele dá uma nova oportunidade agora, formando uma nova humanidade a partir da família de Noé. Mas diz a palavra de Deus que chega num determinado tempo, homens capazes, inteligentes, que queriam cada vez mais o poder, eles se reúnem e têm então uma ideia do ponto de vista daquele povo brilhante. Vamos construir uma torre que chegue até os céus e vamos tornar o nosso nome célebre, para que nós fiquemos juntos aqui, para que nós não nos espalhemos novamente. E diz a palavra de Deus novamente, diante desse plano terrível da humanidade, Deus envia então uma confusão ali de línguas. As pessoas começam a falar ali em idiomas diferentes e elas são espalhadas pela terra de acordo com os idiomas. E daí um novo problema que surgiu, porque Deus queria um povo seu, um povo que fosse propriedade sua, um povo que fosse conhecido pelo nome de Deus e vivesse para a glória de Deus. Mas agora os povos se espalharam pela face da terra, porque eles queriam construir um nome, eles queriam ocupar o lugar de Deus. E daí Deus chama Abraão dentro desse contexto e diz: os povos começaram a se espalhar pela terra, mas eu ainda tenho um propósito de chamar um povo que seja conhecido como o povo do único Deus vivo e verdadeiro. Abraão, vá, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você será o pai de uma multidão. E ali Deus começa novamente um novo plano a partir dos obstáculos que nós colocamos no caminho de Deus. Ali começa a história do povo hebreu, ali começa a história do povo de Israel. Nós somos assim, queridos. Nós sempre estamos dificultando o cumprimento dos propósitos de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que Deus tem sempre intervindo, está sempre intervindo na história a favor do seu povo. Foi assim que ele fez no passado, é assim que ele continua agindo hoje.
Queridos, é esse Deus maravilhoso aqui que o profeta está dizendo mais uma vez. O Deus que resgatou o povo de Israel no passado, inclusive quando estava na escravidão no Egito, é o Deus novamente que está disposto a intervir, a salvar e a resgatar o seu povo diante do cativeiro babilônico. Por isso, ele vai dizer: não tema, pois eu resgatarei você. Uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento de Deus aqui, que é bastante comum aqui no livro do profeta Isaías. Vocês estão passando por um momento difícil, por um momento delicado, mas Deus está mostrando claramente que Ele é o nosso Deus, que Ele está conosco, e por isso nós não precisamos ter medo. Eu chamei pelo nome, você é meu. Olha que lindo o final do versículo 1 aqui, queridos. Isso demonstra o relacionamento que Deus tem com aquele povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Aqueles que Deus chamou em Cristo Jesus para serem os seus filhos mediante a graça e a fé depositada em Cristo Jesus. Somos o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e por isso Deus conhece a cada um de nós pelo nosso nome, porque Ele se relaciona intimamente com o seu povo que Ele escolheu para ser um povo unicamente seu. Que coisa linda! José, Sebastião, Maria, Beatriz, Maico, Aline, essa palavra é de Deus para você, meu querido, minha querida. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus, mediante esse relacionamento íntimo que nós temos o privilégio de desfrutarmos com Deus, Ele nos chama e nos conhece pelo próprio nome. Qual é o seu nome? Você está caminhando com Deus? Você é povo de Deus? Então tenha certeza que Deus conhece você intimamente. A partir do relacionamento que você escolheu ter com Ele, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar do seu coração, Ele quer trazer alívio sobre a carga que está na sua vida ou sobre a sua casa neste momento. E por isso, no versículo 2, ele vai seguir e vai dizer: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Olha que coisa tremenda aqui que está acontecendo, queridos. A partir do versículo 2 até o versículo 4, Deus ele vai dizer claramente ao seu povo que as aflições vão continuar acontecendo, as dificuldades, as adversidades vão fazer parte da vida do povo de Deus, assim como fazem parte das nossas vidas. Eles serão libertados pelo Senhor, sim, do cativeiro da Babilônia, mas o trajeto até a volta para casa será difícil, será doloroso. Eles vão precisar de muita perseverança, de muita fé, de muita força em Deus. Assim as nossas vidas também. A palavra de Deus reconhece acerca das dificuldades e das aflições que nós teríamos que enfrentar aqui, queridos. E por isso é uma palavra semelhante que há no Salmo 66, versículo Salmo 66, versículo 12. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Perceba que o contexto aqui é de luta, é de conflito. Os inimigos estão se levantando, por isso ele fala de passar pelo fogo e de passar pela água, mas há um lugar de fartura pelo qual Deus ele nos trouxe. Então esse é o contexto aqui também que o
profeta está dizendo no versículo de número 2 do capítulo 43. As dificuldades vão continuar acontecendo, mas quando nós chegamos no versículo de número 3, Deus tem uma palavra, mais uma vez, importante para a vida do seu povo. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Vocês vão passar por dificuldades, sim. Vocês vão passar por lutas, sim. Mas nunca se esqueçam de que eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Salvador. Eu que irei à frente de vocês e lutarei por vocês. Por isso não há razão alguma para que vocês tenham medo. Eu estou contigo, eu sou o vosso Deus, eu sou a vossa força. Olha que interessante, ele vai continuar no versículo 3. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Olha o quanto você é precioso para Deus aqui. Deus ele vai usar o rei da Pérsia, que seria a próxima potência mundial, conquistaria inclusive a Babilônia, através do seu rei chamado Ciro. Deus usaria um homem pagão para ser o libertador do seu povo. Mas o que é interessante que Deus está dizendo aqui? Que Ele vai dar como resgate do seu povo 3 outros povos ou 3 outras nações: a Etiópia, Seba e o Egito. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu sou soberano. Eu tenho controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as nações ímpias, sobre as nações pagãs. Deus ele está dizendo: você que é meu povo, chamado, propriedade minha, você é tão especial, você é tão precioso para mim, que se for preciso eu mover povos, nações vizinhas e pagãs para abençoar você, meu filho, que é precioso, eu vou fazer isso porque eu sou soberano, eu tenho controle sobre todas as coisas. Deus está dizendo isso. Deus não está fazendo barganha com Ciro aqui. Deus não está fazendo política aqui. Você me ajuda aqui, que eu te ajudo ali. Não. Deus ele está dizendo: eu tenho poder, eu governo sobre o mundo, eu sou soberano, eu posso inclusive usar povos pagãos vizinhos para abençoar o meu povo que é precioso. E por isso, quando chega no versículo 4, ele vai dizer essa preciosidade que é a sua vida. Visto que você é precioso e honrado à minha vista. Olha que coisa linda. Por que o povo estava no cativeiro? Por causa de pecado, por causa de rebeldia. Viraram as costas para o Senhor. O capítulo anterior do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 18, versículos 25, Deus vai falar isso. O problema é o pecado. O pecado fez com que o povo fosse para o cativeiro da Babilônia. Ainda assim, olha o que Deus está dizendo para o povo pecador: vocês são preciosos para mim, vocês são um povo honrado à minha vista, porque eu os amo. Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Aqueles outros povos pagãos, Deus ofereceria em lugar do seu povo amado, em lugar dos seus filhos, tamanha preciosidade que nós somos para o Senhor. E quando nós vamos, queridos, para o Novo Testamento, nós entendemos ainda mais o quanto nós somos preciosos para Deus, a tal ponto de Ele não poupar o seu único filho amado Jesus, antes o entregou para que morresse ali naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e sarar todas as nossas feridas. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu único filho amado Jesus, porque você é precioso, porque Deus ama a sua vida, porque Deus quer resgatar, Deus quer salvar você e toda a sua
casa. Nunca se esqueça disso. Se alguém aí fora está dizendo que você não vale nada, se alguém aí fora está dizendo que você é indigno, ou qualquer outra coisa que esteja machucando o seu coração, entenda que Deus o ama, que você é precioso para o Senhor, e Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida e também na sua casa. Por isso, mais uma vez, a partir do versículo 5, Deus ele repete: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Lembra que eu falei lá que quando o reino do norte, Israel, foi conquistado, aqueles que sobreviveram foram espalhados por vários territórios dominados pela Assíria? Deus está falando desse povo. Deus vai reunir todos eles, Deus vai ajuntar todos eles e vai trazê-los de volta para casa. Versículo 6: direi ao norte, entregue-os, devolva o meu povo, os meus filhos, porque eles pertencem a mim. Ao sul, não os retenha, são propriedade minha, são propriedade de Deus. De longe tragam os meus filhos, e dos confins das terras as minhas filhas. Que coisa maravilhosa essa palavra de Deus. Aqui estava relacionado ao seu povo, aquele povo que era propriedade de Deus. Mas quando a gente olha e vai para o Novo Testamento, essa palavra filhos, ela ganha uma proporção ainda muito maior. Diz que pela fé nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E Paulo ele vai dizer isso na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, meu papai, paizinho. Pela fé em Cristo Jesus nós somos adotados, nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus e cordeiros de todas as bênçãos de Deus que estão reservadas por meio do seu Filho amado, Cristo Jesus. E nós temos o privilégio, como filhos, de nos relacionarmos intimamente com o nosso Pai, de chamá-lo de paizinho e de submetermos as nossas vidas aos cuidados desse Pai perfeito. Chegamos no versículo 7 do capítulo 43 de Isaías. Ele diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu fiz. Aqui no versículo 7, queridos, Deus está reivindicando um direito que Ele tem sobre os filhos. Entenda isso. Se você escolheu se tornar um filho de Deus pela fé, agora não é mais você quem vive, mas é Cristo quem vive em ti. Nós nos esvaziamos da nossa vida, do nosso eu, e nós permitimos que somente Cristo Jesus reine sobre a nossa vida. Nós não somos mais donos de nós mesmos, mas existe um Deus que é o Senhor, que reina sobre as nossas vidas, que governa sobre nós. E Deus está dizendo isso muito claramente: olha, eu vou resgatá-los, eu vou trazê-los de volta para casa, porque vocês são o meu povo, vocês são os meus filhos. Mas nunca se esqueçam disso, Deus está reivindicando propriedade, o direito que Ele tem como Pai sobre os seus filhos. Por isso, meu querido, se você quer andar com Deus, você não pode seguir os desejos do seu próprio coração.
Você precisa submeter à vontade de Deus, para que você seja realmente abençoado por Deus e para que você possa viver bem de acordo com a vida que Deus escolheu para você, pela qual Ele lhe chamou, a quem eu criei para a minha glória. Eu gosto tanto dos escritos do pastor John Piper, quando ele escreve sobre a glória de Deus. É algo lindo, é algo fantástico, quando nós entendemos isso. E o Salmo 16, versículo 11, fala um pouquinho sobre isso. Ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida. Deus nos faz conhecer isso. Alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Queridos, sabe qual é o auge da glória de Deus? Satisfação plena em Deus. Sempre que você procurar satisfação nas coisas do mundo, você sempre vai encontrar na sua alma um vazio. Nunca será o suficiente. Você sempre vai estar procurando coisas novas para preencher os vazios do seu coração, os vazios de sua alma. Mas quando nós passamos a contemplar e a desfrutarmos da glória de Deus, nós aprendemos a viver plenamente satisfeitos com a vida de Deus. É como aquele filho que ama tanto a presença, a companhia do seu pai, que ele vive grudado, que ele vive colado no seu pai. Ele ama estar na casa do pai, ele ama estar na presença do pai. Ele não gosta de ficar na rua, ele não gosta de ficar fazendo outras coisas, porque ele tem prazer de estar na presença do seu pai, porque o seu pai é segurança, o seu pai é amor, o seu pai é companheiro, o seu pai é um grande amigo, e por isso ele tem prazer de desfrutar da presença e da companhia do seu pai. Em relação a Deus é a mesma coisa. Quando nós começamos a desfrutar da glória de Deus, queridos, a presença de Deus vai nos trazer uma alegria, que nós vamos chegar ao ponto de declarar: eu já tenho tudo o que preciso. A graça de Deus me basta, e a sua glória é mais do que suficiente, porque Deus completou a minha vida e preencheu todos os vazios da minha alma. Nós fomos criados para a glória de Deus, e nós fomos criados para servir a Deus em amor. Se você não está ainda feliz ou satisfeito com tudo aquilo que Deus tem lhe dado, muito possivelmente é porque você tem procurado preencher os vazios do seu coração em coisas que são terrenas, em coisas que são materiais. Isso não vai ser o suficiente. Comece a desfrutar e a contemplar da glória de Deus, e Deus vai lhe fazer entender: basta, é o suficiente, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Deus completou todos os vazios da minha alma. Por isso no versículo 8 ele diz: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus está dizendo ao povo que está fazendo com que o povo de Deus vivesse no cativeiro: libere-os, eu vou trazê-los de volta para casa. Mas libera aquele povo que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não enxerga. Sabe o que Deus está dizendo aqui, queridos? Eu estou trazendo para fora, eu estou trazendo para minha casa, eu estou resgatando um povo que ainda não reconheceu a sua miséria espiritual. Se você pegar o Salmo 137, que é o Salmo dos cativeiros na Babilônia, vocês vão perceber que o povo estava clamando por vingança. Eles queriam que Deus destruísse todos os povos que haviam conquistado, que haviam debochado, que haviam feito maldade contra eles.
Por isso que Deus os chama aqui de cegos, de surdos. Eles não reconheceram ainda que o problema não era as nações vizinhas, mas sim o pecado deles. Ainda assim Deus os ama e Deus está resgatando um povo que ainda não reconheceu a situação dos seus pecados. E daí chega no versículo de número 9: todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. Sabe o que Deus está dizendo aqui no versículo 9? Todos esses povos que estavam subjugando a Judá, reúnam todos eles. É o convite para o tribunal. Como que Deus falava por meio do seu povo no Antigo Testamento? Por meio dos profetas. E Deus está dizendo aqui aos povos pagãos: olha, que os deuses de vocês reúnam seus devotos, que os seus devotos sejam suas testemunhas, e apresentem provas do Deus de vocês que diz: olha, eu vou fazer isso, ou vai acontecer isso, e que as testemunhas venham aqui provar aquilo que o Deus de vocês disseram. Não se apresenta ninguém, um silêncio, um vazio, porque só existe o único Deus que é poderoso, que controla todas as coisas, que governa. E por isso, quando chega no versículo de número 10, Deus ele vai dizer: se os povos pagãos não trouxeram as suas testemunhas dos feitos dos seus deuses, então Deus está dizendo: eu vou apresentar as minhas testemunhas. Versículo 10: vocês, povo de Judá, são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou o Senhor. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Olha que coisa linda, queridos. Um contraste entre os deuses dos povos pagãos e o nosso Deus, que é único e verdadeiro. Aqueles povos devotos a deuses falsos, eles não se apresentaram no tribunal convocado por Deus, porque o Deus deles não tinha vida, o Deus deles não ouvia, o Deus deles não podia ajudá-los, o Deus deles não podia governar, não podia prever o futuro. E por isso Deus está dizendo: então, se o Deus de vocês não pode fazer isso, eu, o único Deus poderoso, posso fazer. E o povo de Judá será a minha testemunha. Eu vou resgatar o meu povo do cativeiro da Babilônia, eu vou mandá-los de volta para casa, e vocês serão minha testemunha de que eu, o Deus que falei, vou fazer. E daí, quando chega no versículo 11, ele repete novamente, para deixar muito claro no coração do seu povo: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Olha que coisa linda, queridos. É o nosso Deus, o único que levou as testemunhas, aquele que fala e acontece, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque Ele é vivo, porque Ele reina e continuará reinando para todo o sempre. E por isso no versículo 12 ele diz: eu revelei, salvei e anunciei, eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Deus ele começa a dizer as coisas que Ele falou e que aconteceu. E Ele deixa claro: essas coisas aconteceram porque eu fiz, eu falei e fiz acontecer, porque eu sou o único Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Vocês não precisaram da ajuda de ninguém, os deuses estrangeiros não precisaram me ajudar, muito pelo contrário, eu sou o único Deus que fiz e que falei e cumpri com aquilo que eu disse. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara
o Senhor. O povo de Deus era a própria testemunha dos feitos maravilhosos de Deus, daquele que fala que vai acontecer e realiza aquilo que diz, porque esse é o poder do nosso Deus maravilhoso. Por isso eu finalizo no versículo de número 13. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode impedir? O tribunal que Deus convocou só tinha como testemunhas o povo do nosso Deus. Os devotos daqueles deuses feitos por artesãos, que pegavam aquelas madeiras e começavam a esculpi-las e produziam deuses feitos por mãos humanas. Os devotos desses deuses não se apresentaram nesse tribunal convocado por Deus. Porque eles não têm vida, eles não têm poder. Mas o poder do nosso Deus é diferente. Por isso, agindo eu, quem pode impedir o poder e o agir sobrenatural do nosso Deus? Eu quero finalizar no versículo 15 do texto, capítulo 43. Ele vai falar acerca de um dos seus feitos maravilhosos. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês. Mais uma vez, eu sou o Senhor, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez o caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deus está lembrando aqui o seu povo da destruição dos carros e dos soldados de Faraó, quando ele abriu o mar vermelho, fez o seu povo atravessar a seco, e depois que o seu povo passou, ele fechou as águas dos mares e destruiu todo o exército de Faraó. Agindo eu, quem pode impedir? Ninguém. Por isso, meu querido, esse é o poder de Deus que está à sua disposição. O governo do nosso Deus, ele é inabalável, ele é indestrutível, ele é seguro. O governo do nosso Deus, nós podemos confiar. Muitas pessoas que estão machucadas hoje, muitas pessoas que estão desiludidas hoje, muitas pessoas que estão sem esperança, sem paz, é porque botaram muita confiança em terreno, em governo humano. Botaram muita confiança nas coisas deste mundo. O dinheiro pode acabar. Você pode ter um carro bom, amanhã você pode não ter um carro bom. Você pode ter uma casa hoje, amanhã você pode não ter uma casa, não tem problema. Essas coisas acontecem, fazem parte da nossa vida. Não fique desesperado. Se você está passando por um momento delicado, por privações, por escassez, existe um governo que Deus nos convida a participar. Um governo celestial. Esse governo que é inabalável, é permanente, é eterno, é celestial. Nele não tem erro. Nele a gente encontra satisfação plena. Sabe, queridos, quando eu vejo as pessoas abaladas por tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, decepcionadas por muitas coisas que têm presenciado, eu sigo no caminho inverso. Eu amo cada vez mais o meu Deus.
aquele que me chamou para ser seu povo, aquele que me chamou para ser seu filho. Eu olho para as maravilhas do poder do meu Deus, o quanto o poder de Deus é confiável, o quanto o poder de Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu fico maravilhado. Obrigado, Pai, porque apesar de tudo que tem acontecido no mundo, Senhor, eu faço parte de um governo que é indestrutível. O Senhor me traz segurança, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha força. Obrigado, Deus. Deus maravilhoso, Ele quer tomar conta da sua vida. Eu quero orar por você e pela sua casa. Se Deus agir, meu querido, nada pode impedir o agir de Deus. Entregue diante do Senhor aquilo que abalou a estrutura da sua vida, aquilo que abalou a estrutura da sua casa. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus pela fé depositada em Cristo Jesus, nada pode impedir o agir de Deus. Nada é difícil para Deus. Por isso eu convido você, um ato de fé, a entregar a sua dor, a entregar a sua necessidade diante do Senhor, a entregar aquilo que mexeu na estrutura da sua vida ou na estrutura da sua casa. Se você crê, Deus Ele vai agir. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pelas pessoas que nos acompanham neste momento, aqueles que porventura foram tocados pela Tua palavra, Senhor, pessoas talvez que estão preocupadas, estão abaladas, estão abatidas por tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo. O Senhor nos convida, Pai, a participar de um governo que é 100% seguro, um governo que é perfeito, de um governo que não tem erro, de um governo que não tem falha, de um governo que não fica abalado em momento algum por nada, de um governo que está acima de todo poder, de um Deus que é soberano, um Deus que trata o seu povo e os seus filhos com amor, porque nos vê como joias preciosas. Um Deus que diz: olha, eu vou oferecer aqui outros povos para resgatar o meu povo, porque eu chamei o meu povo, eu amo o meu povo, eu cuido do meu povo, eu resgato o meu povo. Ó, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. É no Senhor que nós queremos confiar, é no Senhor que nós queremos depositar a nossa esperança, Senhor. Não é em homem, não é em poder humano, não é em governo humano, é no Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz viver em paz e alegria, Senhor, com satisfação plena, Senhor. No Senhor está tudo que nós precisamos, ó Pai. Aqui neste mundo nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder carro, nós podemos perder casa, nós podemos perder amigos, Senhor, mas se a nossa vida, Senhor, está alicerçada no governo do Senhor, Pai, nós ficaremos com os nossos pés firmes, constantes no Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos viver felizes, seguros, ó Pai, debaixo do governo do Deus que é soberano, Senhor. Abençoe as pessoas que nos acompanham em suas casas, ó Pai. Nos revista com o Teu poder, com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, Senhor. Que o Senhor possa firmar, Senhor, nos pés daqueles que estavam, os pés daqueles, ó Deus, que estavam, os joelhos daqueles que estão trôpegos, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, fortalece, renova as forças, Senhor, dê ânimo, Senhor, dê alegria, encoraje a vida do Teu povo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Resgata, Senhor, aqueles que precisam de salvação, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, aumenta a fé, Senhor, daqueles
que está deficiente, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Que todos que nos acompanham nesse momento, Senhor, possam colocar a cabeça no travesseiro e repousar em paz, tendo a certeza, Pai, que fazem parte de um governo do Senhor que é soberano, e esse governo é inabalável, é indestrutível, e por isso nós estamos felizes, e por isso nós te louvamos, e por isso glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.